Olha só, João Batista Lima Filho, coronel aposentado da PM de São Paulo. Quem é este personagem? Ele foi assessor especial de Michel Temer depois que o Temer assumiu a Secretaria de Segurança de São Paulo em 1984. Era o governo de Franco Montoro, o primeiro governo eleito democraticamente, ainda não tinha acabado a ditadura. Em 1986, Lima Filho comprou a fazenda Esmeralda, em Duartina, interior paulista. Essa fazenda veio a ser ocupada pelo MST no dia 9 de maio agora, sob a alegação de que pertence a Temer. Atiraram no que viram, acertaram o que não viram. Ou é usada pelo Temer e foi desocupada no dia 16 por pedido de reintegração de posse. Uma reportagem do jornal Valor, do dia 18 de maio, portanto, na semana passada, faz um histórico das atividades profissionais de Lima. No final dos anos 70, antes de trabalhar com Temer, Lima, que sempre atuou na área administrativa da PM, era responsável pela contratação de todas as obras de engenharia da corporação em São Paulo. Aqui eu vou ler um trechinho. A experiência no cargo abriu as portas do setor de construção, ao então capitão, que anos depois concluiu o curso de arquitetura e se aposentou da polícia. Tornou-se sócio de uma empresa chamada Argeplan, Arquitetura e Engenharia Limitada. Aqui agora a matéria fala da relação entre Temer, o coronel aposentado da PM, e a Argeplan. O sócio da Engevix, José Antunes Sobrinho, declarou em delação premiada que Lima e a Argeplan intermediaram propina em um contrato da Eletronuclear investigado no âmbito da Lava Jato. É aí que a Lava Jato chega perto do Temer. Em 1994, isso é tudo da matéria do Valor, a campanha de Temer para deputado federal recebeu R$150 mil em valores não corrigidos da Argeplan. Isso representou 40% do total arrecadado por Temer naquela eleição. Um consórcio Argeplan com Cremati venceu concorrência do Tribunal de Justiça de São Paulo no valor de R$100 milhões para a construção, ampliação e reforma geral dos prédios da Justiça Estadual de São Paulo. Isso não tem a ver diretamente com o Temer. Também uma coisa que não aparece relacionada ao Temer é o seguinte: entre outras obras de que participa direta ou indiretamente, está ainda a obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL, na Bahia, com custo inicial estimado em 4,3 bilhões de reais. Então, assim, o sujeito era coronel, era capitão da PM, começou a trabalhar com Temer, comprou uma fazenda, 2 anos depois, comprou uma fazenda que foi usada pelo Temer até 2014, com certeza, e o MST, quando entrou lá, encontrou correspondência dirigida ao senhor Michel Temer, e esse vira sócio da Argeplan, que ganha esses contratos espetaculares. Muito bem. Lembrou do nome? João Batista Lima Filho. Agora vamos ver o seguinte. Segundo a Veja, do dia 21 de março de 2001, um processo judicial registrado na Terceira Vara de Família e das Sucessões em São Paulo implica Michel Temer e um tal de Lima, que ninguém sabia quem era. Olha só, aqui está um facsímile em preto e branco, que a impressora é monocromática, mas a matéria é colorida. Dá para ler aqui o título, a linha fina do título, etc. Mas eu vou apresentar o que está escrito aqui nessa matéria. Dizendo antes o seguinte: em 2011, o assunto chegou à mesa do Procurador-Geral da República, que era então Roberto Gurgel Monteiro. Por decisão do STF, o assunto foi enviado à Procuradoria-Geral da República. Gurgel arquivou o processo em que figuraria como réu
o recém-eleito vice-presidente da República, Michel Temer, estamos em 2011, sob o argumento de que não havia fatos novos que justificassem a reabertura da ação. Lembrar que Gurgel seria depois o relator da ação penal do Mensalão no STF e foi um relator duro. Essa ação já fora arquivada em 2002 pelo então Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro. Agora, vamos ver do que se trata, que ação é essa. E eu vou fazer uma leitura superficial do que diz a matéria da Veja, que é uma matéria, como vocês viram, de 2 páginas. Né? Acontece o seguinte, o Michel Temer, diz ele que não foi ele, que foi o PMDB, indicou para a presidência da Companhia das Docas do Porto de Santos, Docas de Santos, não sei exatamente o nome da companhia, um rapaz chamado Marcelo de Azeredo. Esse rapaz, na época em que assumiu essa presidência, na qual ele ficou 3 anos, tinha se separado da sua mulher e começou a namorar uma estudante de psicologia chamada Érica dos Santos, que, no final desse período, com 21 anos de idade, entrou com processo porque não ficou satisfeita com a pensão que o Marcelo de Azeredo, que hoje vive nos Estados Unidos, ofereceu a ela. Por que ela não ficou satisfeita? Porque ele queria dar para ela uma parte do que ele recebia como presidente das Docas de Santos, e ela dizia que não queria. Ela queria uma parte de tudo que ele recebia, formal e, com licença, informalmente. Isso incluía propinas. Muito bem, então vem cá. Na minuta do processo, os advogados da mulher informam que boa parte do patrimônio de Azeredo, estou lendo a Veja, não está em seu próprio nome porque, abre aspas, o grosso dos recursos vem de caixinhas e propinas, fecha aspas, que recebeu quando presidia a Codesp, cargo que deixou em maio de 98. Diz, por exemplo, que Azeredo colocou seu Porsche modelo Carrera, ano 1997, no nome de uma irmã. Um apartamento em São Paulo consta como se fosse do pai e da mãe de Azeredo. Seu Mercedes-Benz, adquirido em 98, aparece no nome apenas do pai. Em seguida, a ação demonstra as fontes de renda invisível e aí começa a detalhar o suposto esquema de propinas. Diz que a empresa Libra, por exemplo, que ganhou a concessão dos terminais 34 e 35 do Porto de Santos, brindou a Troika. Aí tem a história da Troika. Quando ela diz que ele não vivia só do salário de presidente, ela diz que ela entrou no computador do Marcelo Azeredo e recuperou as planilhas em que apareciam 3 iniciais: MA, Marcelo Azeredo, MT, Michel Temer, e L, que era um tal de Lima, que agora talvez já saibamos de quem se trata. Né? Agora, aqui diz assim, a empresa Libra brindou a Troika com 1.028.280 milhões de mil reais. Azeredo ficou com 320 mil, o tal Lima com outra parcela do mesmo valor e Michel Temer com 640 mil, ou seja, 25, 25 e 50%. Ao relatar esse negócio, o processo remete para um dos anexos, o de número 83. Veja também teve acesso ao anexo. Ali aparecem os detalhes da propina da Libra e também de outros 5 negócios, todos, aparentemente, envolvendo o Porto de Santos. Para se municiar dessas informações, Érica Santos entrou no computador e tal, isso eu já disse. É a cópia dos dados do computador que compõe o anexo 83. Lê-se ali que as obras civis do terminal de grãos e do terminal ferroviário do Porto de Santos resultaram no pagamento de uma propina assim repartida: 780 mil reais para Azeredo. Vejam que esse é dinheiro da época, né? Quase 20 anos depois. A mesma quantia para o tal de Lima e 1.560.000 reais para Temer. Nessa planilha, aí é que aparecem as iniciais MA, MT e Lima. Em outro negócio aparentemente relacionado ao lixo do Porto, a planilha sugere que se trata de uma propina mensal. Aí é um mensalão ou mensalinho, como preferirem, mas eu acho que é mensalão, porque olha só, no caso de 26 mil
R$ 750 para a MT, seria Michel Temer, e R$ 13.130 para cada um dos outros dois, MA e L. Há uma transação cuja natureza não é especificada, na qual a empresa Rodrimar desembolsa R$ 600 mil. Na lista do computador, consta que Temer ficou com a metade, os outros dois receberam 150 mil cada um. Ao lado das iniciais de Temer aparece a observação mais 200 mil P/Camp, que os advogados interpretaram como para a campanha eleitoral. Bom, aqui no final da matéria, o Michel Temer diz que não é nada disso, que ele nem conhecia o Marcelo B. Azeredo, e que imediatamente pediu ao então ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, para substituir. Aí o Eliseu Padilha trocou toda a diretoria, provavelmente aproveitou para colocar pessoas de sua estima e consideração, certamente. Muito bem. Eu pergunto o seguinte. Primeiro eu digo o seguinte, entendeu? A revista Veja não consulta os seus próprios arquivos, porque isso está na internet. Tudo isso que eu estou falando aqui está na internet. Tem denúncias de 2011, de antes até. Ou não teve interesse de consultar porque isso daí mancharia a figura do Redentor Michel Temer, que veio substituir a réproba Dilma Rousseff. Não sei. Só a Veja pode responder. E, finalmente, cabe a pergunta: alguém diria, por acaso, que o tal de Lima é o coronel PM da reserva João Batista Lima Filho? É isso.